Antes de nós estarmos orando pelos pedidos, vamos estar orando pela palavra e compartilhar uma palavra que Deus, creio, seja uma direção de Deus para a minha vida e que eu possa compartilhar essa direção de Deus também com a vida da igreja. Assim como estamos, vamos estar orando pela palavra nesse momento. Meu Senhor e meu Deus, a Tua palavra que é a verdade, a Tua palavra que nos liberta, é a verdade que nos liberta, é a palavra que nos limpa, é a palavra que nos dá vida eterna. Senhor, através dessa leitura bíblica, venha, Senhor, renovar nossa fé e revelar, Senhor, o Espírito e a vida por trás da letra, para que possamos colocar em prática, Senhor, aquilo que é a verdade que nos salva e liberta, em nome de Jesus. Amém. Podem abrir em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6 é uma leitura muito conhecida. Já deve ter ouvido 500 milhões de pregações sobre esse texto, mas Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar com aqueles que querem ouvir. Amém? Tenho certeza que Deus vai nos abençoar através da sua palavra. Efésios capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 18. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Meu Senhor e meu Deus, nós te louvamos pela tua porção da tua palavra. Pedimos que essa palavra de orientação para as nossas vidas possa ser colocada em prática, para que venham frutificar em nossas vidas 30, 60, 100 por um, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Igreja, eu tive um sonho ontem, de ontem para ontem, e eu acordei, né, então eu contei o sonho para Keila. Keila diz: esse sonho tem alguma conotação espiritual. Foi um sonho muito realista, mas um pouco, né? O sonho era assim: tinha começado uma guerra e eu tinha sido convocado para a guerra. E ao ser convocado para a guerra, só que a ordem era que a gente tinha que levar as nossas próprias armas. E eu não tinha arma. Eu consegui uma espingardinha de pressão e estava trocando os chumbinhos da espingardinha de pressão por preguinhos que não iriam matar, mas pelo menos iriam ferir. E daí o meu pai tinha uma espingarda e 2 revólveres velhos e deu um dos revólveres para mim. Só que quando eu fui carregar o revólver, fui ver que a munição estava toda velha, provavelmente a munição ia falhar na hora que eu ia tirar. E ainda eu pensei que tinha perdido, mas encontrei no sonho uma faca, né, que eu coloquei na cintura, atrás da cintura assim. Mas enquanto eu estava colocando a faca na cintura, nas costas, eu fiquei pensando: eu estou levando a faca só para levar mesmo, porque eu não estou em condições físicas. Se fosse alguns anos atrás eu teria, mas hoje em dia eu não tenho mais condição física de entrar em combate corpo a corpo. E foi assim: eu estava me preparando para ir para a guerra com armas totalmente improvisadas, né? Com uma espingardinha de pressão
em vez de chumbinho, pregos, com um revólver, que era uma arma, era a única arma que eu estava levando mesmo, era o revólver, mas o revólver estava velho e provavelmente a munição vencida, e a faca que eu estava carregando era uma faca muito boa, mas eu estava despreparado fisicamente. E acordei, contei esse sonho que a Keila falou, né? Deve ter uma conotação espiritual. Eu não servi ao exército, não cheguei a servir o exército, porque quando eu fui em 93, que eu fiz o alistamento e me apresentei, tinha excesso de contingente na época, e então qualquer coisa assim, que era excesso de contingente, qualquer coisa era dispensado. Então, como eu usava óculos, eu não fui chamado, fui colocado outra pessoa. Então eu não servi no exército, mas todos os meus amigos que serviram, e eu tive muitos familiares que foram militares, e todos eles falavam um ditado que se diz: munição se fabrica em tempo de paz. Vou dizer de novo: munição se fabrica em tempo de paz. E um primo meu que uma vez falou esse ditado, ele era da aeronáutica, ele falou: munição se fabrica em tempo de paz. E ele olhou para mim, eu era pequeno, e ele disse: sim, porque quando começa a guerra, Dani, não dá tempo de preparar munição, a gente já tem que estar com a munição pronta. Não dá tempo de preparar a munição quando a guerra começa. Esse meu sonho, e a Keila perguntou o que sabe que significa, eu não sabia também na hora, mas esse meu sonho significa isso. Nós já estamos numa guerra. Nós já estamos numa guerra. E talvez, tanto eu quanto a ti, que está ouvindo, nós estamos lutando com armas improvisadas. Nós estamos usando armas gastas. Munição se faz em tempo de paz. E a palavra do Senhor diz com toda clareza: a nossa luta não é contra carne e sangue. Talvez a gente esteja passando por problemas que são físicos, saúde física, saúde emocional, estamos passando por problemas de relacionamento, estamos passando por problemas materiais que parecem ser carnais, mas na verdade o que está por trás disso é o inimigo atacando a nossa fé, é o inimigo tentando usar subterfúgios para nos afastar do propósito de Deus. Nós ficamos doentes, nós ficamos atacados, nós ficamos com vários momentos de angústia e aflição, mas por trás disso está o inimigo tentando nos tirar a nossa fé, tentando colocar dúvidas no nosso chamado, tentando colocar dúvidas no amor de Deus na nossa vida. Ele quer nos afastar de Deus. E talvez a gente esteja lutando até agora com armas improvisadas, com uma oração improvisada, com uma palavra de Deus improvisada, com uma fé improvisada. Meu querido, minha querida, eu, nesse pouco tempo que Deus tem me dado assim, de conhecer pessoas, eu conheci pessoas de tudo quanto é lugar, de várias denominações, de vários lugares diferentes, de culturas diferentes, mas o que eu vejo assim, em várias igrejas, inclusive na Metodista, é que as pessoas só procuram Deus quando já estão em guerra. E daí, quando vão procurar Deus porque já estão em guerra, não tem a munição correta. O apóstolo Paulo nos aconselha: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Ele não está dizendo, espera o dia mau chegar, daí isso aqui está no versículo 13. A orientação de Deus para nossas vidas é não esperar o dia mau chegar. O dia mau vai chegar. E talvez o dia mau já esteja aí. A gente não pode esperar o dia mau chegar. A gente não pode esperar acontecer um divórcio na nossa família para a gente correr para a igreja. A gente não pode esperar um filho estar nas drogas para a gente correr para a igreja. Porque daí a gente não tem munição. A gente se municia da presença de Deus no tempo da paz, no tempo em que não estamos passando por lutas. E daí sim a gente tem
Eu uma vez ouvi um pregador falando que a gente tem que depositar na poupança de Deus, depositar, aplicar no reino de Deus a nossa vida devocional, porque um dia a gente vai precisar sacar isso. A gente tem que realmente fazer isso. Eu não preciso vir no culto de oração na quarta-feira, ou eu não preciso vir no culto todos os domingos. Que bom que tu não precisa, meu querido, minha querida, mas agora é a hora. Se tu não está precisando, então é a hora de tu fazer munição, porque o dia mau vai chegar. O dia mau se apresenta como um relacionamento rompido. Um dia mau se apresenta como um jovem, uma jovem que se desvia e que entra por caminhos ruins, preocupando os pais e os avós. O dia mau se apresenta como sendo um momento de doença, seja doença física, seja doença emocional. O dia mau se apresenta de várias formas, como uma crise financeira, como uma crise pessoal. O dia mau se apresenta, necessariamente o dia mau vai vir, até o dia que o Senhor Jesus nos chamar, porque lá na glória vai ser só dias bons, mas aqui vai ter dias maus. E o apóstolo Paulo diz assim: revestir, portanto, de toda a armadura de Deus, para resistir ao dia mau, que não está ali. No dia mau, a gente precisa estar preparado. E daí sim, no dia mau a gente vai precisar, se a gente não tiver municiado, as pessoas vão tentar nos ajudar, mas a gente não vai ter respaldo nosso para aproveitar essa ajuda. A gente precisa realmente investir no reino de Deus, depositar a nossa devoção, depositar a nossa fé no reino de Deus, através de uma vida devocional constante. O apóstolo Paulo, ele compara com uma armadura. Ele diz assim, para resistir ao dia mau, e depois de ter vencido esse dia mau, continuar bem. Porque tem pessoas que passam por uma crise, conseguem até superar uma crise financeira, mas depois estão com os nervos em frangalhos e não conseguem mais levantar. Tem pessoas que passam por um problema, uma crise no casamento, conseguem superar a crise do casamento, mas estão com os nervos em frangalhos e não conseguem mais nem aproveitar o casamento que se restaurou. Tem pessoas que passam por doenças, conseguem superar esse momento de doença, mas depois a luta foi tão grande que não tem mais ânimo para viver. Então não é só a gente vencer o dia mau, mas é também a gente estar preparado para aproveitar a bênção que vai vir depois dessa vitória. E ele diz: calçai, versículo 14, estáis pois firmes, cingindo-vos com a verdade. Nós precisamos entender, abrir mão da mentira, a verdade como uma couraça que protege o nosso coração. Mentiras, falsidades, hipocrisias, enganos, falsas doutrinas só nos enfraquecem. Nós precisamos ser revestidos com a verdade, sermos sinceros e viver a verdade da palavra de Deus, vestindo-vos a couraça da justiça. Justiça é fazer o que é certo, não fazer o que é errado. Fazer o que é certo. Calçai, pois, os pés com a preparação do Evangelho da paz. No nosso caminhar, no nosso jeito de andar, a gente tem que estar calçado pelo Evangelho. É a palavra que dirige nossos passos. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é as tuas palavras, Senhor. Então, é uma forma de a gente se proteger, é a gente estar evangelizando o tempo inteiro. Não só quando o pastor convida, mas em todos os momentos. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Porque o maligno lança dardos, sim, lança flechas inflamadas em forma de pensamentos. E nesse momento a gente tem que ter convicção do que Deus é na nossa vida. Porque quando vier um pensamento negativo, a gente responde a esse pensamento negativo com uma afirmação: Deus é o meu Senhor, eu não temerei mal algum. Deus é um Pai que me ama, e não importa esses pensamentos. É necessário também ataques de pessoas usadas pelo diabo contra a nossa vida. A gente precisa estar preparado para isso. Tomai também o capacete da salvação. O cabeça é a parte mais importante, e a gente tem que entender assim: o cabeça é a parte mais importante.
Porque se a gente é ferido em outros lugares, talvez a gente consiga sobreviver, mas se a gente é ferido na cabeça, dificilmente a gente consegue sobreviver. Então o capacete da salvação é tu saber assim, olha, tu tem que estar com Jesus. Tu tem que estar com Jesus. Jesus tem que ser a tua cabeça. Tu tem que estar firme, que não importa o que acontecer, Deus é contigo, tu vai ser salvo, vai ser salva. Ter essa convicção. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ao mesmo tempo que a palavra de Deus nos protege com a verdade, a palavra de Deus também é uma arma contra as mentiras que o diabo tenta plantar. O diabo tenta plantar mentiras, mas a palavra de Deus repreende essas mentiras com a verdade. E ele termina dizendo com toda oração. Ele não está falando de fazer isso no dia mau. Ele não está falando de simplesmente dizer, não, agora que não veio ainda o dia mau, com toda oração, com toda súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando, com toda perseverança, e súplica por todos os santos. Aqui, súplica por todos os santos, a gente já sabe, a palavra santos aqui quer dizer, aqueles que têm uma vida consagrada, os membros da igreja, orando uns pelos outros. Então talvez eu não esteja precisando de oração, eu estou bem, então eu não preciso vir no culto da quarta-feira. Não, se tu está bem, vem para duas coisas. Vem para fortalecer e para se revestir da presença de Deus. E número 2, para suplicar por aqueles que precisam, os santos. Aí quando o dia mau vier, Deus vai nos dar vitória. Quando o dia mau vier, se a gente tiver com boas, munições, se a gente tiver, a gente não adianta, se me chamassem para a guerra hoje, ou amanhã de manhã, né? Aconteceria a mesma coisa do sonho. Eu não tenho arma, eu não sei lidar com arma, provavelmente eu ia morrer no primeiro momento. Não estou em condições físicas para lutar corpo a corpo. Antigamente eu teria, mas hoje não estou. E eu estaria mal. Eu tenho que estar me preparando antes de me chamarem. Da mesma maneira, se a gente já está numa batalha espiritual. E antes da próxima investida do inimigo contra a nossa vida. Porque enquanto a gente estiver aqui com os pés no chão, enquanto Deus não nos levar, nós vamos estar em batalha. Mas é a hora de a gente parar de fazer gambiarra, é a hora de parar de tapear as coisas e levar a sério. E buscar com oração, com toda oração. Se te pudesse ter culto todos os dias, oração, não é culto, mas oração todos os dias na igreja, seria ótimo. Em muitos lugares a igreja metodista faz isso. Faz culto todos os dias, para que tu tenha o teu momento, e antes de ir para o trabalho, passa na igreja, recebe a oração, fortalece, segue. Tem igrejas que fazem isso, igrejas metodistas. Aqui a gente tem dificuldade até para as pessoas virem nos domingos. Quanto mais e mais um culto por semana. Mas é agora a hora. A palavra de Deus nos chama. Eu preciso. Essa palavra foi para mim. Eu reconheço que eu preciso me fortalecer. Eu reconheço que eu preciso ter munição. Eu reconheço que eu estou fraco para as batalhas do dia mau. Eu não sei se tu também está ou não. Se tu também precisa, eu te convido para juntos a gente estar fabricando munição para nós. Mas se tu está forte, se tu está bem, então eu peço, venha orar por mim, porque eu preciso de oração. E eu também vou orar por ti, para que Deus continue te dando todas as munições que tu já tens. E se tu não tem, a gente vai estar orando, pedindo que Deus te municie com o poder do Espírito Santo. A gente não toma apenas uma parte da armadura. Não adianta a gente ir só com o capacete e o resto do corpo desprotegido. Não adianta a gente ir só com uma espada e o resto do corpo desprotegido. Não adianta a gente ir só com um escudo e o resto do corpo desprotegido. A gente tem que tomar toda a armadura de Deus. E aí sim, estaremos preparados para o dia mau. E não apenas para vencer esse dia mau, mas estaremos preparados para permanecer na bênção após essa vitória. E eu convido a fazer parte disso, em nome de Jesus.
Quero orar por nós aqui presentes e também por todos aqueles e aquelas que estão acompanhando essa palavra, antes de a gente estar orando pelos pedidos que foram enviados. Coloque a mão no coração. Está vendo que eu estou com a mão no coração também, porque eu também estou orando por mim. Meu Senhor e meu Deus, temos sido muitas vezes tolas, em não nos preparar nos momentos em que podemos. Obrigado, Senhor, pelos períodos de calmaria que Tu nos dá para nós podermos respirar, para nós podermos nos capacitar. Eu peço agora, Senhor, que a gente possa ser revestido, Senhor, de toda a armadura do Deus. Pai amado, que a gente possa manter sempre, Senhor, essa armadura conosco, que a gente possa estar cingido com a verdade, vestido com a couraça da justiça, calçando, Senhor, os pés com o Evangelho, embraçando, Senhor, como escudo a nossa fé, tomando, Senhor, como nosso capacete a salvação em Cristo Jesus, usando a palavra de Deus e em todos os momentos, Senhor, estando em oração e súplica e vigilância por nós e por todos os santos e santas. Meu Senhor e meu Deus, perdoa pelo nosso descaso. Obrigado, Senhor, porque muitas vezes no nosso descaso os Teus anjos nos guardaram. Muitas vezes no nosso descaso, Senhor, os Teus anjos nos protegeram, porque senão nós não estaríamos aqui. Nós Te louvamos, Te agradecemos por isso. Mas pedimos agora, Senhor, aquieta, Senhor, essa tempestade, cessa, Senhor, os dardos inflamados do inimigo, dá-nos, Senhor, um tempo, assim como Josué orou e o sol parou e eles tiveram chances de vencer aquela luta, também, Senhor, para o tempo agora, Senhor, para essa luta agora, para que nós tenhamos tempo, Senhor, de nos rearmar, de nos preparar e assim, Senhor, vencer. E que nós aprendamos com essa lição, Senhor, de nunca jamais abrir mão do preparo contínuo, de nos municiar com a Tua presença, de nos municiar com a Tua palavra, de nos municiar com as armas espirituais que Tu nos dás. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.